Hum, eu soube que quando é esse negócio de prisão preventiva, que é essa prisão que fica durante o processo, eu soube que a única maneira de conseguir tirar a pessoa daqui ou tirar meu filho de lá é pelo habeas corpus. Eu soube que é a única medida, porque já pediu para o juiz daqui não quis tirar ele de lá, e a tendência é que ele vai ficar preso durante todo esse processo. E será como é que funciona esse habeas corpus, né? Eu ouvi dizer que vai lá para o tribunal, depois vai para Brasília, não sei o quê. O, Às vezes a pessoa ouve também que de lá da própria cadeia, o próprio preso pode fazer o habeas corpus que vai tirar ele de lá. Esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Se você se interessa pelo assunto do habeas corpus, no vídeo de hoje traremos 5 verdades e 5 mitos sobre a utilização do habeas corpus, que é o remédio constitucional feito para poder tirar uma pessoa que está presa, respondendo o processo presa, para poder voltar para a liberdade. Sejam novamente muito bem-vindos ao canal Penal Explicado. Meu nome é Érigo Ramos, sou advogado criminalista, especialista em habeas corpus criminal, e no assunto do vídeo de hoje nós vamos desvendar 5 mitos e 5 verdades sobre a utilização do habeas corpus, sem qualquer romantização dele por aqui, como que muitas vezes se vê em série, novela. Nós vamos desmistificar a utilização desse importante remédio constitucional, como se fosse um remédio criado pela Constituição. Então, para entrar no assunto do vídeo de hoje, nós vamos aqui falar sobre o primeiro mito. Habeas corpus serve para qualquer coisa. Na verdade, não. O habeas corpus ele não é nenhum coringa do direito, por assim dizer. Ele serve para ser utilizado para proteger a liberdade dos cidadãos, tanto preventivamente antes de ter um mandado de prisão, como depois que a pessoa já se encontra presa. Na modalidade preventiva, suponhamos que o gerente de uma grande empresa teria desviado certa quantidade de dinheiro da empresa para a qual trabalhava. A empresa soube e disse que iria processá-lo. E aí, no intervalo de um simples final de semana, ele procura um advogado para falar que está com certa parte do dinheiro, mas que ele deseja já entrar com uma medida e que depois ele vai negociar uma forma dele devolver esse valor. Sendo essa pessoa uma pessoa de bons antecedentes, que nunca respondeu qualquer processo criminal anterior, seria um tipo de medida cabível a ser adotada. Agora, a forma repressiva, que é aquela que a pessoa já está presa, é quando se utiliza o habeas corpus para tentar tirar da prisão aquela pessoa que foi ilegalmente presa. E esse é um assunto bastante discutível. Para explicar aqui para vocês, então, o habeas corpus ele não serve para discutir culpabilidade. Doutor, o que é essa culpabilidade? A inocência da pessoa que está respondendo o processo. Se a pessoa, por exemplo, é acusada de ter matado outra pessoa, mas a pessoa que está presa acredita que agiu em legítima defesa, o habeas corpus ele não vai discutir a legítima defesa para poder tentar tirar aquela pessoa que está respondendo a um processo criminal. Ou então, a pessoa que está presa por roubo. Ela trabalhava para alguém dirigindo um caminhão, entregou uma carga e ela fez parte aí de um esquema de corrupção. Por exemplo,
essa pessoa ela não vai poder discutir aquele esquema da corrupção no habeas corpus para poder tentar tirar a liberdade dela. O habeas corpus ele não serve para nenhum deste tipo de utilização. Mas calma lá que você vai entender como que funciona essa utilização do habeas corpus. Ele não serve também para revisar o processo. Gente, a questão é a seguinte, a pessoa quando ela é condenada na primeira instância, aqui no nosso canal eu vou deixar um card aqui sobre o assunto dos recursos. A pessoa quando ela é condenada na primeira instância, cabe o que se chama no direito de recurso de apelação, que vai lá para o tribunal. Então, nesse caso, não é a utilização do habeas corpus, ele não pode substituir as outras medidas juridicamente previstas. Então, nesse caso, não é assim que funciona o habeas corpus. Então, é mito, ele não serve para tudo e qualquer coisa. Assim como no direito, nada é utilizado de forma genérica. Há pouquíssimos pontos que são pouco discutíveis nesse sentido, mas não é nem de longe o tema do assunto do nosso vídeo. Então vamos aqui de encontro ao nosso mito de número 2. Qualquer pessoa consegue fazer um habeas corpus sozinha. Será verdade? Não, na prática quase nunca funciona. Constitucionalmente é previsto que qualquer pessoa pode manejar um habeas corpus em nome de outra pessoa que se encontra presa ilegalmente. Isso é verdade? Sim, isso é verdade. Isso acontece muito em casos de política, quando está em época de eleição, principalmente. Pessoas entram em nome de pessoas que estão concorrendo a cargos para poder tentar livrá-los daquele problema sobre o qual possa estar se respondendo. Mas só que na prática, vou dar um exemplo aqui para o nosso assunto. Suponhamos que muitas pessoas que acompanham o Penal Explicado têm alguém que esteja respondendo um processo de tráfico de drogas, por exemplo. Aquela pessoa ela pode entrar com habeas corpus? Sim, ela pode entrar com habeas corpus. Mas com toda a experiência prática que eu tenho, isso só vai funcionar em 0,1% de 100% dos casos. Isso praticamente não acontece. É muito comum que dentro da cadeia aquela pessoa que esteja presa ouça de alguma outra pessoa presa um caso de alguém que sozinho manejou habeas corpus e conseguiu sair da prisão. Isso acontece sim em alguns casos, mas isso passa muito longe de ser a regra. E você que está assistindo o nosso vídeo vai entender por quê. Então, nesse caso, não cabe para esse tipo de discussão. Mas, na prática, isso representa pouquíssimos casos. E os casos em que é feito para poder utilizar habeas corpus se dá na fase da prisão preventiva. A prisão preventiva decretada ilegalmente vai caber o uso do habeas corpus. O habeas corpus ele precisa seguir os requisitos previstos no Código de Processo Penal, como que eu vou deixar na imagem aqui do lado. A defesa técnica que faz esse habeas corpus precisa seguir a orientação das súmulas. Doutor, o que é súmulas? Súmulas é como se fosse um código, tipo matar alguém, que está previsto no Código Penal. Só que as súmulas, elas são elaboradas pelos tribunais superiores. É como se fosse um entendimento atual, de tanto acontecer aquilo daquele jeito e decidir daquela maneira, o próprio tribunal editou uma súmula para falar sobre esse assunto. O habeas corpus, embora ele não é utilizado para discutir o caso concreto,
pelo qual a pessoa está respondendo, ele vai ter que entrar no caso concreto. Não é para discutir a inocência, mas muitas vezes é necessário entrar nos fatos do que aconteceu no caso concreto para falar. Eu vou fazer um spoiler do nosso vídeo, para falar do ausência de periculo in libertatis ou do periculo in mora, por exemplo, que é quando a pessoa está presa e ela não representa um perigo para a sociedade, por assim dizer, mas já você vai entender isso. E principalmente a fundamentação adequada. O habeas corpus ele tem que estar fundamentado com todos os artigos defensivos previstos no Código de Processo Penal. Um dos principais deles é o artigo 282, que eu vou colocar aqui na tela para vocês darem uma olhada. E se com calma vocês forem ler esse artigo, assim como também a leitura do artigo 312, que é o artigo que fala da prisão preventiva, nos casos em que deve ser decretada, vocês vão perceber que o direito não é lá uma ciência exata e que essa prisão preventiva ela tem que ser utilizada como a última medida que o Ministério Público pode pedir para o juiz, mas isso tem que ser analisado em caso a caso. O que nos leva aqui ao nosso mito de número 3. No habeas corpus, eu explico por que sou inocente. Não, a pessoa ela não vai, em nenhuma hipótese, como a gente já disse, poder explicar de alguma forma que ela é inocente. O habeas corpus ele é utilizado para a pessoa mostrar que estão previstos que não estão previstos dois requisitos importantes, que é o periculo in libertatis, que eu estou explicando agora, que é a liberdade da pessoa estar sendo violada ou ameaçada de forma ilegal. Prisão preventiva decretada que não segue os requisitos que a gente disse anteriormente. Essa prisão ela não tem contemporaneidade. Eu já fiz aqui no nosso canal, eu vou deixar um card aqui, de um outro vídeo em que a gente desmistifica todo o habeas corpus. E então, para falar desse assunto da contemporaneidade, é o seguinte: o juiz ele tem que revisar a prisão da pessoa que ele decretou a preventiva de 90 em 90 dias e apontar sempre os motivos que fazem com que aquela pessoa deva permanecer em situação de prisão. Se a prisão preventiva for decretada sem a fundamentação concreta e adequada, é um dos motivos para se utilizar o habeas corpus. Ou quando, para o final, se comportaria uma pena que não seria do regime fechado. Imagine que uma pessoa responde aí pelo crime de ameaça. Eu não vou me lembrar qual que é a pena máxima do crime de ameaça, mas vou colocar aqui na tela. O crime de ameaça, ele não tem a pena de superior a 4 anos. Então, se a pena final dele não é superior a 4 anos, não se pode decretar uma prisão preventiva. O que nos leva aqui para o nosso outro tópico, que não é ainda o próximo mito, que significa o periculo in mora. Aqui não dá para esperar o processo terminar. Se esperar, a pessoa vai continuar sofrendo a ilegalidade, o risco da demora, e por isso o habeas corpus precisa da urgência. Então esse periculo in mora serve para mostrar que naquele momento, aquela pessoa que está presa, ela não representa nenhum perigo. E a situação da prisão dela faz muito mal para ela. Ela pode perder o emprego, ela pode não ver o filho crescer, todo esse conjunto de situação. O que nos leva aqui para o nosso mito de número 4. Se eu explicar direitinho, o juiz é obrigado a me soltar? Será verdade? Não, isso não será verdade. O habeas corpus, ele não é um botão mágico. Ele depende de legalidade e de fundamentação correta e adequada, conforme a gente está falando aqui no vídeo.
Ele deve ser utilizado quando a ilegalidade da prisão for evidente, houver abuso na decretação, conforme eu expliquei. Um crime de ameaça, ele não tem pena que chegue próximo de 4 anos. Então, nesse caso, não há legalidade na aplicação da prisão preventiva. Falta de fundamento, esse é o que mais acontece. Só que para isso, gente, só analisando caso a caso para poder explicar. Desproporção clara. Gente, quando a prova é muito fraca, quando o juiz ele não sabe mesmo por qual motivo aquela pessoa teria participado daquele crime, ou se de fato as provas que apontam que a pessoa estava lá naquele local é simplesmente ter visto a tatuagem da pessoa, é um tipo de prova extremamente fraca. Então, nesse caso, cabe a utilização do habeas corpus. O que nos leva aqui ao nosso mito de número 5. O habeas corpus sempre funciona. Gente, é verdade, e ele é super poderoso. Ele é uma das ferramentas mais fortes que nós, advogados criminalistas, graças a Deus, temos para poder utilizar para tentar conseguir alvarás de soltura. E os casos em que ele funciona é quando a prisão preventiva é mal fundamentada, quando tem excesso de prazo, ou seja, se eu tenho um processo criminal em que o meu cliente começou a responder há 4 anos e foi decretada a prisão preventiva dele há 4 anos, e durante esses 4 anos o juiz, quando chegava na data da audiência, remarcava para outra data. Gente, isso fere cabalmente o periculum in mora, conforme foi explicado anteriormente. Então não teria motivo nenhum para aquela pessoa continuar presa por algo que sequer é culpa dela, como, por exemplo, uma audiência que não pode acontecer. Falta de contemporaneidade, o juiz deixou de analisar a fundamentação daquela prisão nos 90 dias. Cabe pedir habeas corpus nesse caso. Quando não há flagrante ilegalidade. Gente, conforme eu disse anteriormente, nos casos em que a prova é muito fraca. Pessoal, se você entendeu esse assunto, se esse assunto fez a diferença para você que aí tem um parente, um filho, um amigo que está respondendo a um processo criminal e precisa entender melhor como que funciona os habeas corpus, eu peço para que você deixe o seu like aí no nosso vídeo para que você nos ajude a chegar em 500 inscritos. Hoje o Penal Explicado está com 497 inscritos. Então, mais 3 inscritos que a gente tiver, a gente chega em 500 inscritos. Pessoal, e se você gosta do nosso trabalho, da nossa forma de explicar como é que funciona processos criminais, se você gostaria de contratar aí o nosso escritório, fiquem sabendo que os nossos links sempre funcionam não só na nossa vinheta, mas eu vou começar a deixá-lo aqui também nos comentários. E naquela aba lá de você ver as outras novidades da nossa página, também você encontra lá o link que leva direto para o nosso WhatsApp. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.